A obra Ciência da Vida Após a Morte explora uma das questões mais intrigantes e profundas da humanidade, a existência da vida após a morte. Apesar do título sugerir uma abordagem científica, o livro se enquadra principalmente no campo da parapsicologia, neurociência e das experiências de quase-morte, também conhecidas como EQMS. Ao longo das páginas, os autores buscam desvendar os mistérios que cercam esses fenômenos por meio de diversas perspectivas, sejam elas científicas, filosóficas ou espirituais. Um dos focos centrais do livro são as experiências de quase-morte. Essas vivências são relatadas por pessoas que passaram por situações críticas, onde estavam clinicamente mortas ou em estados próximos à morte. Essas pessoas descrevem com riqueza de detalhes sensações de paz profunda, encontros com entes queridos já falecidos, a famosa visão de uma luz no fim do túnel e até mesmo a sensação de flutuar sobre o próprio corpo. O livro se dedica a estudar centenas de relatos semelhantes, buscando encontrar padrões e tentando compreender o que essas experiências podem revelar sobre a possibilidade de uma existência pós-morte. É aqui que a investigação científica entra em cena. Ao abordar esses fenômenos com a seriedade que o método científico exige, o livro procura comprovar ou refutar essas vivências extraordinárias. Pesquisas são citadas, muitas delas envolvendo a medição de atividade cerebral durante momentos de morte clínica. Uma das grandes questões levantadas é como, apesar de os cérebros dessas pessoas estarem inativos, elas conseguem relatar experiências tão vívidas. Isso levanta a possibilidade de que a consciência humana possa existir de forma independente do corpo físico, um dos maiores debates dentro da neurociência moderna. A ciência, no entanto, encontra sérios desafios ao tentar explicar de forma conclusiva as EQMS. Algumas hipóteses sugerem que esses fenômenos podem ser causados por mudanças no cérebro durante os momentos de trauma intenso, como a falta de oxigênio, liberando uma série de sensações que as pessoas interpretam como transcendentais. Porém, o livro defende que existem aspectos dessas experiências que desafiam essas explicações puramente biológicas. Um dos aspectos mais debatidos é a clareza dos relatos durante o tempo em que o cérebro estava completamente sem atividade, o que contraria a visão tradicional de que a mente depende totalmente do funcionamento cerebral. Para além da ciência tradicional, a obra também adentra o campo da parapsicologia, onde são estudados fenômenos como a mediunidade, a reencarnação e as experiências fora do corpo. O livro explora relatos e experimentos envolvendo pessoas que alegam ter contatado o além, tentando diferenciar entre evidências legítimas e fraudes. Esse campo de estudo ainda é cercado por ceticismo, mas as investigações continuam a oferecer material para debates profundos sobre a natureza da vida e da morte. Outra abordagem interessante do livro é a perspectiva filosófica. A questão da vida após a morte não é nova para a filosofia, que desde a antiguidade tenta explicar o que acontece após a morte física. Platão, por exemplo, argumentava que a alma é imortal e que a morte era apenas uma transição para outro estado de existência. Já em tempos mais modernos, as discussões filosóficas sobre a mente e o corpo, especialmente o dualismo de Descartes, são revisitadas. Será que a mente humana é uma entidade separada do corpo físico? Ou tudo o que somos desaparece no momento em que o cérebro deixa de funcionar? O livro investiga essas ideias com profundidade, convidando o leitor a refletir sobre a verdadeira natureza da consciência. Além disso, a espiritualidade e as tradições religiosas desempenham um papel fundamental nas discussões do livro. A vida após a morte é um tema central em muitas religiões, e o livro explora como diferentes tradições interpretam esse fenômeno. Religiões como o cristianismo, o espiritismo e o budismo oferecem visões distintas, mas muitas vezes complementares, sobre o que acontece após a morte. Ao comparar esses relatos religiosos com os relatos de EQMS e outros fenômenos extraordinários, o livro tenta traçar paralelos entre essas narrativas e o que elas podem significar para nossa compreensão da vida após a morte. No entanto, o livro também enfrenta críticas, tanto da comunidade acadêmica quanto de céticos em geral. Algumas das críticas mais frequentes estão relacionadas às limitações metodológicas na pesquisa sobre EQMS e parapsicologia. Como grande parte dos dados provém de relatos pessoais e subjetivos, é difícil verificar sua veracidade por meio dos métodos científicos tradicionais. Além disso, muitos céticos sugerem que as experiências de quase-morte podem ser explicadas por fenômenos biológicos ou psicológicos, como a liberação de endorfinas durante momentos de estresse extremo ou a privação de oxigênio no cérebro. Outros questionam as interpretações mais espirituais desses fenômenos, argumentando que muitas vezes essas explicações estão enraizadas em crenças religiosas pré-existentes.
Apesar das críticas, Ciência da Vida Após a Morte provoca reflexões profundas e levanta questões que vão além da compreensão científica atual. Se as experiências de quase-morte e os fenômenos parapsicológicos forem realmente evidências de uma existência após a morte, isso teria implicações profundas para a maneira como entendemos a consciência e o significado da vida. Primeiro, isso exigiria uma redefinição do conceito de consciência. A maioria das abordagens científicas atuais entende a consciência como algo inteiramente dependente do cérebro físico. No entanto, se a consciência puder continuar existindo após a morte, teríamos que reconsiderar o relacionamento entre mente e cérebro, e a neurociência teria que ampliar seus horizontes para estudar essa nova possibilidade. Em segundo lugar, essas descobertas poderiam ter um impacto espiritual e religioso significativo. Para aqueles que já acreditam em uma vida após a morte, essas evidências ofereceriam uma validação das suas crenças. Para aqueles que são céticos ou agnósticos, elas poderiam abrir novas portas para a exploração espiritual e para o entendimento da existência humana. Além disso, a possibilidade de uma vida após a morte poderia transformar a maneira como as pessoas vivem suas vidas, influenciando decisões éticas, valores morais e a maneira como lidamos com o sofrimento, a perda e o significado da felicidade. Por fim, o livro explora as implicações éticas e existenciais de tais descobertas. Saber que a vida pode continuar após a morte mudaria a maneira como nos relacionamos com o mundo, com os outros e conosco mesmos. Questões de justiça, retribuição e propósito de vida ganhariam uma nova dimensão. Como devemos viver nossas vidas se a morte não é o fim, mas uma transição para outra forma de existência? Ciência da Vida Após a Morte nos convida a refletir sobre essas e outras questões, oferecendo uma investigação profunda e multifacetada de um tema que sempre fascinou a humanidade. Ao reunir ciência, filosofia e espiritualidade, o livro abre um leque de possibilidades e perspectivas, desafiando nossas concepções atuais sobre o que significa viver e morrer.